Boa noite, querida igreja. Feche seus olhos para mais um momento de oração. Querido Deus e bondoso Pai, aqui na Tua presença, Senhor Deus, nós viemos para Te louvar. E bem como cantamos aqui, Senhor Deus, nós queremos ser moldados, ó Deus, pelas Tuas mãos, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que possamos viver uma vida que Te agrade, uma vida, Senhor Deus, que possa ser flashes de luz do caráter de Cristo na vida de outras pessoas. Nos ajude, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração e que Ele faça, Senhor Deus, essa moldagem no nosso coração segundo a Tua vontade. Nós te pedimos essa bênção, também a bênção pelos dízimos e as ofertas, e também agora, Senhor Deus, a Tua companhia, a companhia do Teu Santo Espírito ao abrir a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, boa noite, querida igreja. Que bom que você veio, viu? Que bom que você não deu tanta atenção, por mais que ela exija, em alguns locais, né, em algumas cidades que nós conhecemos aqui por causa dessa chuva, mas você venceu o medo e você venceu as notícias desanimadoras, que muitas vezes fazem ali um barulho muito grande na TV, e causam medo nas pessoas e afastam as pessoas da casa de Deus e principalmente de andar com Deus. Nós vivemos num mundo, realmente um mundo de pecado, e quando nós nascemos aqui nesse mundo já somos pecadores, e nada que venhamos fazer pelas nossas mãos, pela nossa força, poderá nos livrar disso. Somente o amor de Cristo, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, para aquele que crê, aceita e deseja andar nos caminhos do Senhor. E agora devemos de andar em novidade de vida, e o cristão, ele tem que ter sempre no coração a alegria, a felicidade, a exultação. E eu lembro de uma frase, na verdade, é de um livro, que é o Portadores de Luz, que é um livro que fala sobre a história da igreja adventista, e a irmã White, ela fala ali, que o adventista do sétimo dia era para ser a pessoa mais feliz do mundo. Aonde você fosse, você diz assim, aquele cara já com um sorriso no rosto, é adventista. Aquela senhora ali que está passando por umas dificuldades no trabalho, né, e está sendo ali prensada, ela ainda está feliz, ainda está louvando, cantando, ela diz assim, olha, eu sei que isso acontecer, mas bola para frente, né? Jesus está voltando e a gente tem que se alegrar, é nessa expectativa. E chegamos então, amigos, a essa noite, e você está aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Deus convenceu você que o melhor lugar para você estar era aqui, na presença dEle, da casa dEle, para ouvir a palavra dEle. E sabe, amigos, eu estava procurando achar ali, vamos dizer assim, um título para o nosso sermão de hoje, e eu fiquei pensando assim, eu posso colocar os 7 motivos que mais afastam as pessoas da igreja. Mas eu pensei assim, poxa, se eu colocar isso, eu vou ter que dar motivos, e eu já vou estar sendo uma pessoa talvez ali negativa, né? E falando só por problemas. E aí eu tive a ideia de pensar, então assim, Senhor, me ilumine e me diga o que você quer que eu fale para os teus filhos. E diga então, que aqui vai 7 dicas divinas para não nos afastarmos da presença do Senhor. E é tão bom porque a palavra, ela serve para isso, como 2 Timóteo diz, para nos instruir, nos direcionar, nos corrigir. Eu digo muito mais ainda, para nos inspirar a sermos melhores a cada dia. E é esse o processo que Deus deseja, que o Espírito deseja fazer no nosso coração, o processo de santificação, que só será culminado, vamos dizer assim, finalizado, quando Cristo vier e Ele nos tornar santos. Como eu disse, nossas obras, por nossa vontade, nossa capacidade nenhuma, nós alcançamos a justiça de Deus ou a santidade. É uma obra de uma vida toda, até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos estar atentos e alertas diante de tudo que acontece aqui ao nosso redor e também o que está acontecendo no mundo. Notícias tristes, né? Para um sábado de manhã, nós ouvimos ali um grupo terrorista atacando ali a cidade de Israel e tirando vida de pessoas ali, vamos dizer assim, pessoas que não têm nada a ver com aqueles conflitos, né? Mas, amigos, Jesus nos alertou que nós, enquanto estivéssemos nesse mundo, nós teríamos problemas, aflições, situação em que nós passaríamos ali talvez pelo vale da sombra da morte,
mas que como filhos dele, que no final dos tempos seriam selados, aqueles que confiassem na graça do Cordeiro e na provisão divina, esses seriam selados e seriam preservados deste momento. E assim, talvez se a minha dor, né, ou a dor do meu vizinho, a dor do meu colega, a dor dessas pessoas que está acontecendo lá no outro lado do mundo, ela não toca o meu coração, já é um motivo de alerta, para saber como está a minha espiritualidade. E ao a gente observar, não só esse conflito lá em Israel, conflito na Ucrânia, né, conflitos aqui na América do Sul, agora conflitos aqui em Blumenau, que a gente viu ali as pessoas desesperadas, né, com medo ali no fechamento da barragem, que alagasse as terras indígenas. E o pessoal, né, o Ministério Público, o Estado, com medo de que alagasse a cidade de Blumenau e a região, querendo fechar ali as barragens. Quando que nós vamos chegar a um equilíbrio? Quando nós vamos encontrar a paz? Quando que nós vamos encontrar a solução final para tudo isso? Nós temos a esperança que será com a volta de Cristo. Enquanto isso, enquanto vivemos, enquanto aguardamos, vamos estar passando por diversas situações, mas como filhos de Deus, não devemos baixar a cabeça, nós devemos de olhar fixamente para o alto, de onde virá o nosso socorro virá do nosso Senhor. E eu convido os amigos, então, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Amigos, pense comigo, os discípulos, eles eram que nem eu e você, pessoas de carne e osso, com fôlego de vida, que pertencia a Deus também. E eu pergunto para você, quantas vezes você já viu milagres, quantas vezes você experimentou milagres de Deus na tua vida, que você disse assim, cara, a situação que eu estava, não tinha nenhuma solução. Na minha mente, na minha perspectiva, eu desenhei de que forma poderia se resolver. Não se resolveu com a ajuda do meu parente, não se resolveu com a ajuda do meu amigo, não se resolveu com aquela situação que eu fui conversar no banco, que eu fui conversar com os médicos, e aí você, quando viu que todas as cartas que você tinha na mão, que você tentou resolver, não deu certo, você pensou assim, olha, só um milagre. É só um milagre. E a gente vê Deus fazendo uma curva, uma volta, um contorno completamente diferente dos meus pensamentos, ou daquilo que eu achei que poderia ser solução, envergonhando a cada um de nós e mostrando como a nossa mente é limitada após o pecado. Como a nossa mente é finita diante de um Deus infinito, sábio, onisciente. E aí nós lembramos então, que eu preciso e eu necessito de alguém que é mais poderoso, mais sábio do que eu, que tenha melhor capacidade do que eu para resolver os meus problemas, os meus próprios problemas. Amigos, Lucas 24, do capítulo 13 em diante, nós lembramos que os discípulos, eles também experimentaram muitos milagres ali ao lado de Cristo. Viram Jesus ali ressuscitar Lázaro, viram Jesus ressuscitar ali a filha de Jairo, o filho da mulher daquele povoado, esqueci o nome, de Naim. Viram Jesus restaurar a visão de cegos, de coxos, de pessoas paralíticas, que eles conheciam por viver nas redondezas desde criança. Poxa, era meu amigo, quantas vezes a gente até levou ele para brincar, ou pelo menos para assistir a gente brincando, e ele dizia, como eu queria estar jogando bola com vocês. Nem tinha bola naquela época, né? Mas estou brincando aqui, estou falando, mais ou menos imaginando o que talvez não passasse na cabeça daquela criança, que depois ao crescer, olhando seus amigos, envolvendo e agora vendo em Jesus a expectativa de ser a solução para os seus problemas. E os discípulos observando tudo aquilo, os milagres acontecendo, as transformações acontecendo, né, Jesus providenciando o alimento físico, o alimento espiritual, Jesus mostrando para que veio a este mundo. E Jesus ainda anunciou para os discípulos, olha, este templo será derribado e em 3 dias ele será restaurado. Jesus dizendo, é necessário, né, que o Filho do Homem, ele morra, né, para que ele atraia completamente, totalmente, ali, o seu povo, ou aqueles que o aceitaram para ele, quando ele tem a conversa com João, lá em João 3, esse mesmo Jesus então, ao mostrar na vivência, a experiência para os discípulos, ele aqui no capítulo 24 então,
ele estava sepultado e os discípulos imaginando que as suas expectativas, elas tinham terminado com a morte dele. E aí no versículo 24, a frustração é demonstrada diante deles, porque quem recebeu a mensagem de que Jesus havia ressuscitado eram mulheres. Uma delas, Maria Madalena, de que Jesus havia ressuscitado, e eles dizendo que os anjos, né, que elas ouviram ou que elas tiveram a visão, né, de que anjos disseram para ela que eles haviam ressuscitado. Mas você sabe que naquele tempo de Jesus, quando uma mulher ela dizia que algo aconteceu, ou quando você tinha a expectativa de que alguém confirmasse aquela história, não podia ser uma mulher. A mulher não tinha vez nem voz. Então, por isso, talvez os discípulos estavam frustrados, porque aí eles ouviram o relato das mulheres que disseram que aconteceu, mas não valia. Se Pedro tivesse sido a primeira pessoa, né, se Marcos ou qualquer um dos outros discípulos tivesse sido a primeira pessoa a ouvir aquilo, imagina o impacto que teria na vida deles. Mas, infelizmente, a cultura prejudicou a fé e principalmente as expectativas deles. E nós vamos ver agora, vamos acompanhar nesse relato, 7 dicas, né, de cuidado que nós devemos de ter para não nos afastarmos do caminho do Senhor, assim como aconteceu com os discípulos. Amigos, capítulo então 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, né, no caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam indo no caminho, de certa forma ali conversando sobre algumas coisas, e os versículos posteriores vão dizer que o que eles estavam conversando não edificou em nada a expectativa deles diante da morte de Jesus e também do sumiço do corpo. Muitas vezes na nossa vida, na minha, na sua vida, nós vamos nos pegar em algumas situações conversando não sobre soluções de problemas, mas de problemas para soluções, né? Aquelas pessoas que quando você se aproxima, a pessoa só vai falar em tragédia, só vai falar em coisa ruim, né? E você vai dizer assim, não, mas a gente pode fazer dessa forma aqui, mas a pessoa vai viver tentando colocar o outro para baixo. E infelizmente, se nós estamos rodeados ali, no mínimo de 3 amigos que são assim, infelizmente a gente também vai ser pessimista. Porque nós somos, segundo os psicólogos, estudiosos aí, né, do comportamento humano, nós somos a média, na nossa vida, das 3 pessoas que a gente mais convive. Com quem você tem convivido? Com quem que você tem dedicado tempo? Com pessoas otimistas, perseverantes, pessoas que têm fé, esperança, ou pessoas que vivem te colocando para baixo ou colocando os outros para baixo? E eu quero que você faça uma análise também. Se você é a pessoa que é bombardeada por essas pessoas, ou se você é uma dessas pessoas que bombardeia os outros de uma forma pessimista. É essa atenção que nós também devemos de ter. E lembra da frase que eu falei do irmão White, que nós como adventistas eram para ser as pessoas mais felizes do mundo. Por quê? Porque nós temos a esperança em Cristo. Por mais que nós saibamos da situação que está esse mundo, panorama religioso mundial, nós devemos de andar com fé, com confiança, porque nós sabemos que em Jesus está a solução para tudo isso. Se não aconteceu agora, alguma lição Ele quer que nós aprendamos, mas Ele vai utilizar até mesmo as circunstâncias que são desfavoráveis à nossa vida, para transformar em bênção aquilo que muitas vezes alguns consideram como maldição. Aqui estava acontecendo uma bênção e os discípulos não estavam perceptivos a isso. A bênção estava acontecendo porque Jesus estava limitado geograficamente. Quando Ele veio aqui, Ele não usou dos seus poderes divinos a seu favor. Tudo Ele rogava ao Pai, todos os milagres Ele rogava ao Pai. Se Ele usasse do seu poder para fazer milagre, como Satanás o tentou, transformar a pedra em pão, se jogar do pináculo do templo ou adorar o inimigo, Ele teria usado dos seus poderes. Não teria andado na dependência da palavra de Deus para nos dar o exemplo e mostrar que nós não fomos tentados da mesma forma como Ele foi. A intensidade que Cristo foi tentado é muito mais do que a mim e a você. Já foi ofertado a você o domínio do mundo? Não, para Ele foi. Então, amigos, centrados na palavra,
nós vamos lembrar de que não só de pão viverá o homem. Centrados na palavra, nós vamos lembrar que nós não devemos de tentar o nosso Deus, porque nós devemos ter confiança e fé de que Ele vai prover. Ele é a solução, sempre foi e sempre será a solução para os nossos problemas. E por mais que venhamos a ser tentados a oportunidades desse mundo, que vão contra os princípios da palavra de Deus, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que agrega valores à nossa vida, e mostra de que nós somos servos, tementes a Deus, por amor, por justiça, né, e por agradecimento àquilo que Ele é, o que Ele fez e fará nas nossas vidas, tenha certeza que Ele dará vitória. E amigos, continuando, no versículo 15 e 16, olha o que nós vemos. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Muitas vezes, queridos, nós viemos à igreja, participamos da igreja, nos envolvemos até em alguns ministérios da igreja. Se você não se envolve na missão, como diz o pastor João Nicolau, você se envolve na omissão. Se você não trabalha, você acaba dando trabalho. E isso tem acontecido muito. As pessoas, elas vêm, elas ouvem uma mensagem, e elas saem daqui, muitas vezes vazias ainda, porque na sua expectativa o importante era estar aqui porque estava um amigo, e ele queria ver aquele amigo, e até conversar com aquele amigo, e a igreja acabou se tornando ali talvez um clube, não se tornou um local de restauração, de cura, de exaltação ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Quando nós viemos a essa casa, a gente deve lembrar que de nós mesmos não pode sair nada de bom, tudo Jesus dizia que vem de bom, vinha do Pai. E a gente sabe que é o Espírito dele quem trabalha no nosso coração para nós virmos aqui ainda adorar o nome dele. E amigos, aqui eu abro uma janela, que eu vou dizer assim, que Deus ele ouve as orações, as minhas orações, as suas orações, pelos seus que ainda não estão aqui, não voltaram para os caminhos do Senhor, ou talvez não aceitaram ainda os caminhos do Senhor. A minha mãe, não era chantagem, viu? Eu não sei se era plano dela. Ela me convidava para ir na igreja. Ela disse, Rafa, vamos na igreja? Você acha que eu queria ir? Não queria, não tinha outros jovens, não tinha pessoas da minha idade, que eu pudesse trocar ali, né, algumas palavras, uma ideia, como diz os jovens. E a minha mãe, ela fazia o seguinte, olha, Rafa, eu comprei uma camiseta linda, daquelas que tu gosta, viu? Mas você tem que usar na igreja amanhã. Eu ia na igreja, amigos, por causa da camiseta. Eu sentava nos últimos bancos lá da igreja, dormia, às vezes, acordava só com o hino final. Talvez eu já tenha dado esse relato aqui na igreja. Os irmãozinhos olhavam para trás assim, ó, o filho da irmã Lúcia, ela, ó, dormindo. E não foi só uma vez. Rafa, comprei um tênis para ti. Rafa, comprei uma calça para ti. Rafa, comprei um sapato. E lá estava eu exposto à palavra de Deus, aqueles louvores. E eu quero dizer para vocês, abrindo uma janela aqui, eu tinha, essa idade era dos 15 até os 20, né? Depois dos 20 já estava trabalhando, não achava necessidade de ir na igreja, mas eu passei por algumas dificuldades e Deus permite que algumas coisas nos mostrem que a gente não pode tudo, que a gente não é tudo. Ele é o que completa, é Ele quem nos satisfaz. E eu comecei a ter alguns problemas, né, financeiros, e aí eu comecei a lembrar de um lugar de paz. Sabe qual era? Quando eu acordava no hino final, lá sentado no banquinho da igreja, lá no último banco, eu acordava e ouvindo aquele louvor, aquela melodia que trazia paz ao coração. E eu lembrei, Senhor, eu vou na Tua casa porque eu quero ouvir a Tua voz agora. Estou cansado de fazer as minhas escolhas. Eu quero que o Senhor me diga o que eu preciso fazer, porque não quero ficar dando com a cara na parede aí, não. E amigos, Deus trabalhou. Trabalhou tanto, né? Olha quem está aqui conversando com os amigos. Então eu digo isso para você também. Vença essa cegueira espiritual. Eu era cego espiritualmente. Não sabia que aquilo que estava acontecendo era um processo, como Jesus fala para João, lá em João 3, o vento sopra, você não vê de onde ele vem, nem para onde vai, mas você ouve o seu barulho, o seu ruído, e ele diz que assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando você começa a vir à igreja, você ouve um pouquinho aqui, um pouquinho lá, vai somando-se experiências, você começa a ver uma mudança na sua vida, você começa a ver ali respostas para os seus problemas, e soluções ali para a vida que você tem levado, e você vai vendo uma transformação dentro do seu coração, que o Espírito vai fazendo aos pouquinhos.
Ele nos tira dessa cegueira espiritual, Ele começa a colocar no nosso coração a fé e a esperança. E a esperança tem nome. Ele começa a colocar Jesus no nosso coração, para mostrar que Jesus é aquele encaixe perfeito para completar aquilo que falta em nossas vidas. E amigos, olha o que mais aconteceu. A terceira dica é o cuidado com a tristeza e desânimo. No versículo 17, você vai ver então: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como eu bem disse lá no início, por vivermos nesse mundo de pecado, nós vamos, sim, em alguns momentos ou outro, ter alguma tristeza por alguma perda, como eles estavam aqui. Eles perderam o seu mestre, aquele que era o guia deles, aqueles que eles viam fazer milagres, e talvez ali a voz daquele ladrão na cruz tenha ecoado na vida daqueles discípulos: se tu és Deus, sai daí e tira nós também. E eles viram que as suas esperanças e as suas expectativas todas se esvaíram com a morte de Jesus. E ainda mais com o relato de Maria Madalena, né? Ainda mais com o relato depois dos discípulos, que disseram que foi Maria Madalena quem disse. Eles não viram, eles não ouviram pessoalmente. Amigos, quando nós guardamos somente a tristeza no nosso coração, a mágoa no nosso coração, a falta de fé, a falta de esperança, nós temos que ligar um alerta na nossa vida, porque depois as coisas espirituais quase não vão fazer sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vamos nos afastar da igreja, nós vamos nos afastar da palavra de Deus, e nós vamos estar nos afastando de Deus lentamente, porque as nossas expectativas não estão sendo correspondidas. Aqui os discípulos ainda estavam juntos, andavam juntos, mas as palavras que eram trocadas entre eles não eram palavras de exultação, de esperança, de fé. Ele disse que ressuscitaria. Lembra que ele falou aquele dia lá, quando a gente estava no monte? Lembra que ele passando pelo caminho, ele disse que o templo ia ser destruído, depois ser edificado? Era dele que a gente estava falando, mas eles não perceberam isso. Às vezes, nós ouvimos as coisas e não anotamos, não colocamos em prática. E muitas vezes é aquele ditado que a gente entra no ouvido e sai pelo outro, e nós não guardamos no coração. Ellen White fala que todos os dias era para nós fazermos uma avaliação da nossa mente, das nossas atitudes, das nossas ações, e também não era para encerrar nenhum dia sem que a gente lembrasse, no mínimo 1 hora, daquele sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós começamos a olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar pelo que Ele fez, estudando as Escrituras, principalmente os Evangelhos, nós entenderemos que grandiosidade teve aquele feito, e o que Ele sofreu, o que Ele passou por amor a mim e a você, vai preenchendo todas as expectativas, e eu vou dizendo: cara, isso que eu passei, não é nem perto do que Jesus sofreu. Olha, o que Jesus fez, e o que Ele decidiu, e Ele levou adiante, eu não teria coragem, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso por mim. Me ajude agora, Senhor Deus, a vencer a tristeza, o desânimo, o medo, porque eu sei que contigo eu serei vencedor sobre toda e qualquer circunstância. A quarta dica, ela fala para nós termos cuidado, no versículo 19, com o saudosismo, com o passadismo. Você entende o que é o passadismo, né? Coisas do passado. E ainda um alerta ao tradicionalismo que eu venho colocando aqui em relação aos judeus, e muitas vezes nós, muitas vezes afastando os jovens da igreja, muitas vezes afastando outros irmãos da igreja, muitas vezes afastando até mesmo novos na fé. Tem coisas que devem ser trabalhadas gradativamente, tem coisas que devem ser trabalhadas ali com muito cuidado, mas com muito amor, com muita compaixão. E a gente deve lembrar que não é as nossas palavras que vão transformar a pessoa ou as pessoas, é o Espírito Santo. Antes da gente levantar uma crítica a alguém ou qualquer outra pessoa, nós temos que pedir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e no coração daquela pessoa que a gente está observando. Olha, a roupa que você vem, ela não condiz com um cristão. Olha, aquilo que você faz fora aqui da igreja, os lugares que você frequenta,
né, as bebidas que você consome não condiz com um filho de Deus, com alguém que declara ser um filho de Deus, alguém que quer andar nos caminhos de Deus. E olha o que nos diz no versículo, então, 19. E ele lhes perguntou quais, né, perguntando ali sobre o que eles estavam conversando, né? Vamos ler o versículo 18, para que nós possamos entender melhor. Olha, versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E aí no versículo 18, no 19, ele respondeu, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Os discípulos estavam presos, então, a tudo aquilo que Jesus fez, o que ele fazia e o que beneficiava eles, e não deram ouvidos, não se lembraram daquilo que estava acontecendo naquele momento, do milagre que estava acontecendo naquele momento, que Jesus não estava dentro daquele túmulo, amém? Amém, que ele não estava lá. Porque ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, e ao ressuscitar no terceiro dia, ele agora então poderia renovar a expectativa, a esperança dos discípulos, mas eles não compreenderam. Estavam numa cegueira espiritual, estavam com desânimo, estavam com tristeza, estavam só lembrando das boas obras do passado, o seu saudosismo e passadismo, diante daquilo que eles viveram e experimentaram, e esqueceram que naquele momento era necessário que Jesus não estivesse lá, naquele túmulo, que ele tivesse ressuscitado, mas que ele estivesse em algum outro lugar, mas que não estivesse lá. Mas não perceberam que aquele que os indagava, aquele que os perguntava, aquele que estava caminhando com eles, era o seu mestre e o seu Salvador Jesus Cristo. Nós, muitas vezes, queridos, nos prendemos apenas ao passado. Tem uma frase da irmã White, que ela diz, que nós não devemos temer nada quanto ao futuro, se nós nos lembrarmos como Deus tem conduzido o seu povo no passado. Se no passado nós lembrarmos de coisas boas que Deus conduziu, direcionou, solucionou, providenciou, se a gente olhar só para a história do deserto, a gente diz assim, ó, aqui não tem deserto, tem 1001 outras maneiras de Deus providenciar aquilo que eu necessito. Eu não estou no deserto. Tem pessoas à minha volta que Deus pode usar. Tem circunstâncias à minha volta que Deus pode providenciar. Né? E em várias situações a gente vê as bênçãos de Deus, a mão de Deus ali conduzindo as coisas. E nós nem no deserto estamos e ficamos apenas choramingando e imaginando que nós não temos solução para os nossos problemas. E aí vem o versículo 20 e 21, que diz, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Aqui nós vimos então a perda de esperança da parte dos discípulos. Quando você perde a esperança, já não há mais solução. Tem um versículo de Provérbios, que eu gosto de usar muito quando a gente vai visitar algum irmão que está adoentado, alguém que está acamado, alguém que está no hospital. Esse versículo, se eu não me engano, é Provérbios 16, 14, ou é 14, 16. Ele diz que, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz que a vontade de viver traz vida a um doente. Mas se alguém já desistiu, não há mais esperança. E sabe, eu visitei um rapaz, que a família é conhecida do pastor Augusto, ali em Tijucas, e esse rapaz ele estava no hospital, havia sofrido um acidente de moto, e nesse acidente, ele teve um traumatismo craniano, um afundamento da face, e os médicos disseram que não tinha solução. Iago, o nome dele, nós oramos por ele aqui. E eu fui no hospital regional, lá no continente, visitá-lo, e ele ali, naquele leito, cheio dos aparelhos, na UTI, coloquei uma roupa para poder entrar lá e poder orar com ele. Tive que deixar minha mochila num lugar, colocar até em um saco plástico a mochila, e eu disse, eu posso entrar com a Bíblia? Olha, se possível não. E eu disse, tá, tudo bem. Então ela, não, mas pode entrar, tá? Desde que você não toque nele também. Eu disse, não vou tocar nele. E aí, amigos, eu entrei e fiz a leitura desse verso e disse para ele, Iago,
Lute, amigo, lute. A sua mãe o ama, ela está aqui e torcendo por você, ela não arreda o pé daqui. Ó, eu sou amigo da sua tia que mora lá em Tijucas, e ela é amiga do meu amigo que é o pastor Augusto, e aqui é o pastor Rafael. Eu estou aqui para orar com você, e eu estou aqui para dizer para você um verso bíblico que diz que a vontade de viver, ela traz vida ao doente, e que a gente não pode desistir, porque nós temos esperança em Jesus. Eu não quis dizer que aquele que desiste não tem mais esperança, mas usei a parte positiva, para mostrar para ele, ó, nós estamos aqui, orando por você, lute que você vai sair daqui. Dali uns 3 dias, as enfermeiras ligaram para a mãe, e a mãe depois me manda mensagem: pastor, ele abriu os olhos, para quem não tinha mais esperança. Pastor, uma semana depois, o Iago está indo para o quarto, e eu fui lá visitá-lo novamente, e orar com ele. Amigos, o que não pode faltar na nossa vida? Esperança. E eu vou falar mais uma vez, esperança tem nome. A esperança é Jesus. Esperança é Jesus. Nós não podemos perder Jesus de vista e deixar de andar na companhia de Jesus. O versículo 21, ele mostra essa decepção que os discípulos tinham. Eles achavam que Jesus era um profeta. Ele não era Deus, né? Talvez porque morreu. Talvez ele fosse um profeta que falasse coisas de Deus com a gente, né, nos motivava, nos direcionava, fez alguns milagres da parte de Deus, talvez como Moisés, como Elias, como Eliseu, mas ele morreu, e ao morrer, levou conosco as nossas expectativas. E aí, nós chegamos no capítulo 24, versículos 22 a 25, que diz o seguinte: é verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus então agora, ele faz ali então essa chamada aos seus discípulos: vocês estão andando como os nécios, vocês estão andando como aqueles que não têm esperança, nós estamos andando com aqueles que não têm fé, vocês estão andando como aqueles que estão desesperados, sem solução. Jesus desejava naquele momento ali, que eles lembrassem de todas as suas palavras, de tudo aquilo que ele criou de expectativa neles, mas talvez eles estivessem vivendo naquele momento de uma forma diferente do que quando eles andavam com ele e viam claramente as obras que Jesus fazia. Muitas vezes, amigos, nós vamos fortalecer a nossa fé, muitas vezes nós vamos querer dizer que a nossa fé, ela é uma fé profunda, somente quando nós vemos as respostas de Deus, quando nós vemos a ação de Deus, somente quando nós vemos os milagres de Deus na nossa vida. O que dizer para aquelas pessoas que sofrem desde criança com uma doença? O que dizer daquelas pessoas que andavam com o esposo, com a esposa, com a família, e perderam essas pessoas ao seu lado e dizer assim: olha, Deus o ama. E ela vai dizer assim: como? Deus o ama? Eu perdi minha família toda. As pessoas muitas vezes vão querer respostas para isso, mas amigos, como desde o início da mensagem eu disse, nós vivemos num mundo de pecado. Jesus, ele é a solução para o pecado e não parte do pecado. Não foi Deus quem criou o mal e as consequências que o mal trouxe, como a morte, a separação, a distância, o medo, a ansiedade, a mágoa, o rancor, o ódio. Não foi Deus quem criou isso. Deus é perfeito e Deus criou tudo de bom. E a gente sabe que, infelizmente, por nossas escolhas, como o livre-arbítrio que Deus deu aos nossos primeiros pais, de escolherem a vida ou a morte, ser obedientes a Ele ou desobedientes. Gênesis 1, 27 diz que Deus, ele deu o domínio para Adão e Eva de todo mundo. Ele passou ali, ó, como fala ali, uma procuração para eles: é vocês quem mandam aqui. Cultivai a terra, multiplicai e sujeitai ela a vocês. E tenham filhos e filhas. E o que aconteceu? Eles deram ouvido ao inimigo e entregaram aquela procuração para quem? Para o inimigo. O inimigo dominou esse mundo, fez uma desgraça,
queria que o reino dele tivesse sido instaurado, mas Deus ainda, com piedade, com amor, com graça, ainda pensou em fazer um recomeço através do dilúvio. Mas o verdadeiro recomeço e a outorga daquela procuração foi novamente revertido na cruz do Calvário. Lá Jesus tomou para si, de novo, as rédeas desse mundo. Ali ele mostrou quem que tem o verdadeiro poder. Ali ele mostrou também o verdadeiro caráter do inimigo que veio para cá para roubar, para matar, para destruir. Lembra que o inimigo ele tinha a procuração desse mundo, né? Talvez o livro de Jó ele revele um pouco mais sobre isso. Quando nós vemos Jó se apresentando na presença de Deus como representante dessa terra, né, com outros representantes de outros mundos. O Hebreus fala, né, sobre outros mundos, mas ali nós vemos no livro de Jó, que Jó, diante daquela comissão, aquela grande reunião, ele se apresentou e disse, olha, teu servo Jó lá, Deus fala para ele, olha meu servo Jó, e aí Satanás diz, olha, ele só faz tudo isso aí porque o Senhor abençoa ele, que você faz isso, isso, isso para ele, você dá tudo para ele. E Deus diz, não. Deus sempre desmascarou o inimigo, mostrando o seu caráter, e para o que veio e para o que fez na nossa criação, na criação deste mundo. Ele tem amor, ele tem graça, ele tem misericórdia, ele tem a oportunidade de, na minha e na sua vida, hoje mesmo, não esperar amanhã, pela manhã, para renovar esse voto, mas hoje mesmo, para que nós começamos a escrever uma página nova na história da nossa vida, e principalmente ao lado dele. Amigos, nessa história, nós vemos que Jesus depois se apresenta aos discípulos, eles se alegram, e novamente voltam a ter esperança, e novamente renovam suas expectativas e renovam a sua fé, ao ponto de ver Jesus e de depois dar a vida por Ele, assim como Ele deu por nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. João entendeu isso, Jesus falou isso, e em 1 João, capítulo 3, e também versículo 16, ali João revela qual é o verdadeiro amor. A resposta à iniciativa de Deus. Ele diz que Cristo deu a vida pelos seus amigos, e nós também devemos de dar a vida pelos nossos irmãos. Amigos, a palavra de Deus, ela nos inspira a guardarmos sempre a exultação, a fé e a esperança. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação de esperança. Amém? Que Ele deixe gravado no meio de seu coração, que nós devemos de louvar a Deus, com problema ou sem problema, com dinheiro ou sem dinheiro, seja qual for a situação, Deus deseja que nós o louvemos, que nós o engrandecemos. Quer você que Ele faça a sua vida diferente nessa semana? Quer você que Ele mude as circunstâncias do qual você está e que por suas mãos e por sua capacidade intelectual você não consegue resolver? Segue seus princípios, a sua palavra. Josué 1, do 7 a 9, não só Josué 1, 9. Josué 1, 9 diz que nós devemos ser corajosos. Apenas corajosos basta? Não. Josué 1, versículo 7 em diante, ele diz que nós devemos de ser tementes a Deus, obedecer os seus mandamentos, ser fiéis a Ele. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, diz que onde nós formos, o que nós formos fazer, no caminho Deus vai nos cuidar, e lá onde nós chegarmos, Ele vai nos abençoar. E Ele deseja fazer isso na minha e na sua vida, essa semana. Amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque ao estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus, nós nos deparamos com histórias que algumas pessoas vão dizer que é loucura. Que seja, Senhor Deus, para os Teus filhos que são loucos de paixão por Jesus e pelo que Ele fez por nós. Que nós possamos ser, Senhor Deus, taxados do que quiserem, mas que a nossa fé, que a nossa esperança, ela esteja fixada, Senhor Deus, naquele que providenciou tudo isso por nós, naquele que foi sacrifício no nosso lugar.
Nós queremos primeiramente só te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos do passado, pelas bênçãos do presente e também as bênçãos do futuro, que nós não sabemos quais são, mas nós queremos, Senhor Deus, ser obedientes a Ti, não apenas para receber essas bênçãos, porque a maior de todas elas o Senhor já entregou por cada um de nós. Nós queremos, como resposta de gratidão, de amor também a Jesus, viver uma vida em obediência aos seus mandamentos e também à sua vontade. E também, Senhor Deus, transmitir essa mensagem para outras pessoas. Tira do nosso coração, Senhor Deus, todo o medo, toda a mágoa, toda a angústia e depressão que nós viemos a passar. E nos preenche, Senhor Deus, dessa Tua graça e misericórdia, e que nós possamos estendê-la aos nossos semelhantes, à nossa família, aos nossos amigos no trabalho, aos nossos vizinhos e todo aquele que o Senhor colocar ali diante de nós. Nos abençoe e abençoe a Tua igreja. Nos dê uma rica semana ao Teu lado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.